de transição e desafio. Eliseu buscou algo mais profundo e mais vasto. Algo que capacitasse a liderar, a servir e a realizar os milagres de Deus de forma ainda mais impactante. Queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Senhor, eu quero aqui para apresentar esta palavra, primeiramente ao Senhor essa noite, Pai, para que o Teu Espírito Santo seja livre em nosso meio. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Eu sei que o Senhor já chegou aqui através dos nossos corações, já falou com muitos de nós aqui. Mas, Senhor, fala mais um pouco com cada um que está aqui, para que possamos ter uma mente de Cristo em nós. Para que possamos ser realmente. Para que possamos estar entregues à Tua presença a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, esse ano, o tema da Semana Shekinah é porção dobrada. O que o texto fala sobre porção dobrada? Quem conhece aqui a história de Elias e Eliseu? Todos? Todos? Alguém não conhece? Levanta a mão. A história de Elias e Eliseu. Eliseu, discípulo de Elias, falou, eu quero, quando Elias foi ser levado ao céu, ele pediu, eu quero ter unção dobrada. E o que aconteceu? Elias falou, se você me vê subir aos céus mediante o Senhor, o que Elias quis dizer com isso? Se você for tão íntimo meu, se você ser tão íntimo meu, você verá e você terá a unção dobrada. Muitas das vezes nós não pensamos sobre isso, sobre termos a unção dobrada, sobre por que Eliseu tinha unção dobrada. Aí ele me fala, não, Eliseu era o cara, Eliseu estava sempre com Elias, mas Eliseu tinha um coração. Tinha um coração de ser discípulo, um coração de ser fiel, de ser íntegro, de ser uma pessoa que não vivia apenas para que constasse como discípulo de Elias. Porque Elias era o cara, né? Elias tinha matado 400 profetas. Né? Ele não matou, mas o negócio ficou feio para 400 profetas de Baal. Então Elias era o bambambam. E aí, quem hoje que você tem como referencial de homem de Deus no Brasil hoje? Não precisa falar. Mas quem você olha assim e fala, fulano de tal é homem de Deus. Aí, se você falou aí agora que é algum dos nomes famosos da mídia, eu quero te dizer que o homem de Deus mais importante para a sua vida é a pessoa que te ganhou. Ou a pessoa que está te discipulando. Esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus mais importante para a sua vida. Não adianta você pegar o nome do famoso, que é um excelente pregador, que é o cara, que é a mulher, que é o poderoso, a poderosa, que tem a mídia em cima, mas ele não te conhece. Ele não convive com você. Ele não caminha ao seu lado, ele não tem uma vida que ele está gastando a vida dele com você. Nós temos o hábito de olhar para os grandes pregadores, né? Eu sempre ouvi muito a pastora Ana Paula falar algo. Ela fala assim, dia que eu chegar no céu, eu quero bater um papo com o Paulo. Que homem doido é aquele? Eu quero falar assim, vem cá, vamos ter uma conversa aqui. Eu já quero bater um papo assim, se possível, com o Estevão. Porque o bicho foi maluco. Então, por quê? É bom nós vermos um personagem bíblico e querer saber o que houve com ele? Sim. Mas é melhor você estar com uma pessoa que está gastando a vida dela ao seu lado.
Esse ano eu fiz 49 anos, há uns dias atrás, e eu fico percebendo, eu fiquei olhando a minha vida. O ano que vem eu faço 50, né? E aí o que acontece? Eu estou gastando a minha vida ao lado da minha esposa. Eu estou gastando a minha vida para ser um referencial para as minhas filhas. Eu estou gastando a minha vida para ser um referencial para os meus filhos. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, não, eu vou fazer muito pouco. Eu prefiro olhar para o fulano de tal. Prefiro olhar para o pregador. Eu não vou falar nome pregador, por causa que está na internet. Mas vamos falar um antigo, um Benihim da vida, que você vê o livro Bom Dia, Espírito Santo. Alguém conhece o livro? Já ouviu falar? Bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, seu companheiro. São alguns livros que o Senhor acrescentou através da vida dele. E o que aconteceu? O Benihim gastou a vida dele ao seu lado? Não. Você leu uma experiência que ele teve ali. Elias e Eliseu, eles gastaram a vida. Eliseu estava sempre ao lado. O nosso tema de hoje é antes de ter, eu preciso ser. Quem você tem sido, eu não vou falar para o seu discipulador. Quem você tem sido no seu relacionamento com o seu discipulador. Porque quando nós falamos para o seu discipulador, é descrito diversas vezes, às vezes até com um abuso, que alguns discipuladores obrigavam as pessoas a fazerem as coisas. Mas eu quero te perguntar, o que você tem sido para o seu discipulador? Eu não estou falando de você comprar uma caixa de chocolate igual você é para sua namorada, ou para o seu marido, ou para o seu namorado, ou para sua esposa. Eu mesmo chego no final de semana e eu quero levar chocolate para casa. Por mim, eu comprava flores e dava na Paula toda semana, mas eu não tenho dinheiro para isso. Queria. Mas por quê? Porque eu amo. E eu quero estar perto dela. Eu brigo com o meu chefe quando ele quer me arrumar serviço no final de semana. Eu olho para ele e falo, não vou, não vou, não vou. Ele fala, por quê? Você vai estar em casa? Eu falei, vou estar com minha esposa. Por quê? Porque se eu quero ter um relacionamento com a minha família, eu preciso ser parte da família. E todo ano nós pegamos os nossos pedidos e os nossos projetos para o ano seguinte. E esse ano, eu estava lembrando de algo. Já tem alguns anos que eu e Ana Paula apenas orando, falando, Senhor, acrescenta o que é necessário para nós. Nós temos sonhos? Temos. Temos planejamento? Temos. Mas nós viramos e falamos, Senhor, acrescenta. Nós colocamos os alvos aqui. Oramos por eles? Sim. Mas esses alvos são fruto de quem eu sou na presença do Senhor. Não adianta nós falarmos, não, eu quero ter uma Ferrari. Mas você tem dinheiro para pagar pelo menos o emplacamento dela por ano? Então você precisa ser discípulo primeiro. Aí você vem falar, não, eu estou visitando vocês a primeira vez aqui hoje, você vai falar que eu tenho que ser discípulo. Você tem que querer se parecer com alguém que seja de Deus. Se você está aqui hoje porque você foi convidado por alguém que já é na sua vida, viu que já está acontecendo, já tem alguém sendo na sua vida, sendo uma pessoa
que dá a palavra de bênção, sendo uma pessoa que dá a palavra do reino dos céus, sendo a pessoa que ora por você. Viu que a pessoa que trouxe você aqui, ela precisou ser para que ela tivesse o seu coração na presença do Senhor. E todos os anos, nós colocamos os nossos alvos, nós lançamos as nossas metas. E esse ano de 2024, eu fiquei assim, eu falei, Senhor, eu quero organizar isso, isso e isso. O ano de 2023, a minha mãe faleceu. E eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Minha mãe já foi. E agora? Quem que eu vou ser? Agora eu tenho uma família para cuidar. E aí eu ficava olhando e falava, o que eu faço? E quando foi em julho, eu, de férias, meus irmãos falaram, não, vai sair alguma coisa da minha mãe aí, talvez vai ser um dinheiro e tal. Eu falei, Senhor, primeiro dinheiro que sair dessa questão da minha mãe, eu vou fazer isso. Porque era um alvo da minha mãe para a minha vida. E o que acontece? Nós fomos sendo envolvidos com o Senhor, e o Senhor foi acrescentando as coisas, foi acrescentando as pessoas, foi acrescentando as famílias. Hoje eu fico olhando para as famílias que chegaram aqui, já vi gente aqui que chegou aqui muito novinho, mas eu fico olhando hoje o tanto que a pessoa cresceu em Deus. Como que a pessoa chegou aqui ontem? A pessoa passou os altos e baixos dela. E vamos lá, o primeiro tópico. Quem somos em Cristo? Quem você é em Cristo? Qual o seu posicionamento em Cristo? Qual a sua identidade? Você já pegou a sua identidade aí? Está escrito o quê? Que você é cidadão do Brasil. Você é brasileiro. E nela, você já é. Agora, por você ser cidadão brasileiro, você tem alguns direitos. Para você ser, você tem deveres. Mas para você ter esses deveres, você antes precisou ser cidadão e nascer no Brasil. Pode parecer confuso, mas você nasceu no reino dos céus já? Você já é cidadão do reino dos céus? Eu vou fazer outra pergunta. Você tem se portado como cidadão do reino dos céus? Não, mas, pastor, está difícil alguns dias, algumas coisas aí, se a pessoa me xinga, eu reajo. Irmãos, eu estou usando uma técnica infalível agora. Aprendi isso há alguns dias, aí eu não tenho brigado no trânsito. Eu não baixo o vidro. Eu estou com o vidro fechado no carro, a pessoa passa, ele achou que eu fiz algo errado com ele, e às vezes eu não fiz. E a pessoa passa me xingando. Eu não baixo o vidro. Eu continuo olhando para frente. Por quê? Se eu baixar o vidro, eu vou ter que baixar para o nível dele. Ou dela. Então eu não baixo o vidro. A pessoa está aqui me xingando. Esses dias uma coisa, carreta entrou e eu entrei de van junto. Aí a carreta entrou aberta, entrei no canto assim com a van. Passa um pouco. O motoqueiro, na hora que a carreta passou, tentou passar entre a van e a carreta e não coube. Esse cara falou, ele gritava do lado assim, e eu continuei olhando para frente no carro. E eu olhava assim, eu falava assim, rapaz, e todo mundo no carro, ele tá aí, ó, falando do seu lado. Eu, só balançava a cabeça. Tá certo. Por quê? Porque eu preciso ser cristão. Se eu abaixasse aquele vidro, eu ia falar só uma coisa para você, rapaz, você deu sorte que eu não te matei. Né? Era a primeira coisa que eu ia falar, e o restante você já imagina o que ia dar. Mas por quê?
porque eu preciso ser cristão. Eu fechei o cara de propósito? Não. Eu entrei aonde cabia, mas ele queria entrar no meio. Quem aqui é motoqueiro e não é, e dirige, e sabe o que os motoqueiros têm feito hoje em dia? Tem entrado em alguns lugares que não é para eles, não é isso? E nós temos que ficar calados às vezes para não brigarmos. Mas esse dia o rapaz foi do meu lado esquerdo da van, foi do lado direito, foi na frente da van, xingou, levantou os braços e eu olhando para ele. E aí eu penso, porque eu também queria brigar. Eu olhando para ele, Deus, não deixa eu brigar não. Não deixa, eu não vou falar nada. Eu não vou discutir com ele, eu não vou reclamar, não vou nada. E eu assim, na luta, olhando para o volante, segurando. Por quê? Porque eu preciso ser. Eu preciso ser do reino dos céus. Hoje eu vejo isso, mas no dia eu falo assim, rapaz, eu sou crente. Se eu for discutir com esse cara, não vai dar certo. Porque ele vai falar as coisas, eu vou falar o contrário e o negócio não vai ficar bom. E aí, se ele me passar raiva demais, eu passo esse carro em cima dele. Simples. Quem tem vontade de passar em cima do outro às vezes de carro aí? Ninguém não, só eu? Hã? A pessoa me passa tanta raiva, eu falo assim, eu passo em cima, você me irrita muito para você ver. É só vontade, mas eu não faço, não, tá? Nunca passei em cima de ninguém. Mas o que acontece? Porque quem somos em Cristo? Quem somos em Cristo também pode ser chamado de nossa identidade em Cristo. Isso é a consciência de quem somos em Deus, de onde viemos e para onde vamos. É o conhecimento de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, que somos amados, aceitos, adotados e perdoados por Ele, que somos chamados e capacitados por Ele para cumprir o seu plano e propósito. O que nós recebemos em Cristo? Alguém lembra aqui o que você recebeu em Cristo? Pode falar? O que você recebeu no dia que você aceitou Jesus? Alguém? Não conseguem falar o que vocês receberam na hora que você aceitou Jesus? A salvação. O que mais? Perdão. Salvação. A presença dele. Paz. Vida. Nós recebemos o propósito de viver. Quem é que antes não tinha um propósito de viver? Só trabalhava, pagava conta, e virava um mês, virava outro, não parava. Na hora que você começa a se envolver com Deus, você começa a ter um propósito. Muitas das vezes, eu não reajo porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito com o Senhor, eu tenho um propósito com a minha esposa, eu tenho um propósito com as minhas filhas, eu tenho um propósito com o meu discipulador, que eu tenho que ser honrado por ele. Irmãos, não existe nada fora de Cristo. Nada. Ele é o Deus dos deuses, Criador, sustentador de tudo. Agora, qual é a sua missão e qual é o seu propósito para que você seja de Cristo? Apenas entendemos o propósito de quem somos nele se fazemos uma pergunta. Em João 1:2, deixa eu ler aqui. Está fácil aí de colocar, Nátina. João 1:2. Que todas as coisas foram feitas por João 1:2. João 1:2. Põe a partir do 1. Põe 1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. 2. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Viu que aquele que é a palavra, aquele
Ele existe no princípio com Deus. Versículo 3. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. A escuridão nunca conseguirá apagá-la. O que ocorre? Nós precisamos perceber que a nossa postura de ser cristão, nós vamos escolher lá na frente. É algo que nós não conseguimos envolver em outras coisas. Aí você fala, não, mas eu sou crente e estou fazendo 90% certo. Os outros 10% vão me levar para um lugar que eu não quero conviver lá. Eu queria que você percebesse hoje que tudo que você tem plantado, tudo que você tem derramado na presença do Senhor, você vai colher. Mas tudo que você tem plantado de errado também, vai vir a colheita. Aí às vezes nós olhamos e falamos, não, mas eu sou crente. Eu me envolvo com Deus, eu sou homem de Deus, eu oro, eu jejuo, eu gasto tempo com o Senhor, eu leio a Bíblia, mas o que eu faço? Que as coisas não acontecem. Que eu não tenho. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quem você tem sido? O que você tem recebido e o que você tem sido? Eu queria, geralmente na Semana Shekinah, nós fazemos uma avaliação do ano que passou. E quais são os seus resultados hoje? Quais são os resultados da sua vida com Deus hoje? Eu queria que você olhasse para 2024 todo, agora. A sua vida. Não olha do seu irmão, não. Não olha do seu cônjuge, não. Não olha do seu filho. Não olha do seu chefe. Olha para a sua vida. O que você tem recebido hoje do que você plantou esse ano? O que você plantou no Senhor? Ah, mas você está falando sobre igreja, sobre reino de Deus, sobre dar esmola, sobre fazer o bem. Não, irmãos. Não estou falando só disso, não. Eu estou falando quais são os seus resultados dentro do seu coração com o Senhor. Na hora que você se senta na sua cama à noite, você vê quem é você realmente. Você fala assim, eu tenho colhido isso. Ou então chega o domingo à noite, que você planeja a sua segunda, e você fala assim, essa semana eu vou fazer isso diferente. E você vai analisar a sua semana passada, não, essa semana eu vou conseguir fazer isso a mais. Quem aqui sente aquela sensação de domingo, de que a vida vai se repetir? Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos policiar isso. Porque nós olhamos para essa situação e falamos assim, minha vida não mudou. Eu não sou feliz. Eu não acertei essa semana. Ah não, eu não consegui passar naquela prova. Eu fiz a prova do Detran, não passei. Tem um rapaz que falou comigo agora há pouco aqui. É a terceira vez que ele fez prova no Detran e não passou. Eu fiquei olhando e falei, poxa, velho, 3 já? 3 provas no Detran? Por quê? Aí eu falei, você dirige para todo lado. Não é fácil. Né? A minha prova do Detran, eu fiz ela todo um dia só. Carro e moto. A minha prova de moto, eu fiz ela 2 horas da tarde, debaixo de chuva, com a viseira fechada, sem enxergar nada.
mas eu fiz, passei. Mas por que eu estou falando disso? Porque nós precisamos nos aplicar para nos relacionarmos com Deus. Na hora que você chega no domingo à noite, ou quando você vai analisar a sua semana, você olha e fala: não deu certo isso essa semana. Não consegui pagar aquela conta de luz essa semana. Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa sobre contas de casa. Que nós não devemos desviar o dinheiro para pagar as nossas contas. Muitas das vezes nós não separamos a parte necessária para aquilo, e quando dá o problema você fala: não tem dinheiro para isso. Mas você não se organizou. Você não foi para ter. Você não organizou a sua vida. Aí isso vai em uma conta. Vamos lá na outra coisa, na saúde. O que você tem se cuidado da sua saúde? Você vai esperar chegar à idade tal para poder parar e se cuidar? Ah, não, mas quer dizer que eu tenho que correr, eu tenho que virar bombada, eu tenho que malhar? Não, irmãos. Você tem que se organizar. Você tem que ser saudável para que você possa se tornar saudável. Você tem que ser crente para que você possa ser parte do reino de Deus. Você tem que ser bom para que as coisas boas aconteçam com você. Viu que muitas das vezes nós não somos nada disso. E você olha para 2024 e fala: não deu certo esse ano isso. Isso foi errado. Eu vou confessar uma coisa aqui que não deu certo para mim em 2024. Que hoje, esses dias são os dias. Eu paguei academia e não fui muitas vezes. E eu falava assim: rapaz, o que eu faço? Eu estou pagando essa academia e fui 4 vezes esse mês, né? Aí na hora que vinha a hora de pagar, na Paula: você está indo para a academia? Eu fui. Mas eu fui algumas vezes. Ela: quantas? Na Paula, não vamos falar sobre isso, não. Eu fui. Mas você foi todos os dias de semana? Eu falei: não, todos os dias eu não fui. Você foi? Ela: não. Eu falei: então pronto. Achava um argumento. Viu, meu irmão? Não, eu fui 4 vezes, tá vendo? Você não foi 5. Na verdade, eu tinha ido 2. Ela falou que foi 4, mas ela não foi semana toda. Né? Mas eu fui só 2. Aí a minha luta era chegar na sexta-feira e falar assim: eu tenho que ir para a academia pelo menos hoje, eu não fui essa semana. Por quê? Porque era um investimento que nós fazemos na nossa saúde. Nós fazemos na nossa saúde. Por que isso? Para organizar a nossa vida e poder cuidar do que o Senhor tem acrescentado para nós. Quem aqui foi na semana do Luciano Nessa Virá viu ele falando aquela frase: eu tinha uma corrida para poder fazer, mas no meio da corrida eu matei o cavalo. Muitas das vezes o Senhor dá toda a estrutura para nós e nós não zelamos dela. Mas é isso. Você tem que olhar o seu propósito. Qual que é o propósito da sua vida hoje? Você olhar para 2024 e ver assim: eu errei nisso, estou aqui confessando, eu errei na questão da academia. Podia ter ido mais. Né? A faculdade também eu podia ter feito alguns cursos a mais de extensão. Amanhã é o último dia. Está faltando uma prova para amanhã ainda. Tem até que agendar ela. Mas por quê? Porque nós temos esse hábito de deixar as coisas para a última hora. Quem tem aqui esse hábito? De deixar as coisas para a última hora? Pode levantar a mão, gente. A maioria tem. São poucos que não tem. Um ou outro, assim, que já se organizou. Mas antigamente deixava tudo para a última hora. Quem não está levantando a mão é porque fala assim: me organizei e deu certo. Né? Mas
Quem não se organizou, você não tem propósito. Alguns pontos importantes para identificarmos nosso propósito. Viver pela fé. Crer. Não dá para ter nada que venha do céu sem que você creia. Sem fé não há esperança. Em Romanos 4,16, abre aí, Náshila, por favor. Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também o que tem a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, irmãos, ele viveu pela fé. Viver com a perspectiva eterna. Eu estou falando aqui, irmãos, aspecto de cristão. Diferença entre pensamento de curto e longo prazo. Vamos lá, a curto prazo. Qual que é a sua meta aí? Vamos lá, trabalhar como força de motivação de uma equipe de vendedores agora. Qual é a sua meta? Qual é a sua meta para 2024 do Senhor? Quantos aqui pegaram aquela escala de leitura e leram esse ano, 2024? Irmãos, sabe o que eu vi? Aí você fala assim, não, eu tenho vergonha de levantar a mão. Não sei se vocês viram no Facebook, Apóstolo Noemi. Irmãos, eu quero pedir perdão aqui, porque em setembro, depois que meu marido morreu, eu não li mais a escala de leitura. Eu falei, vixe, a apóstola vai de público e fala isso. Eu falei, caramba, a mulher tá poderosa em Deus. Por quê? Porque ela assumiu que não estava lendo a Bíblia. E muitas vezes, se eu virar para você e falar assim, quem está lendo a Bíblia da escala está aqui em dia? A pessoa até levanta a mão, mas às vezes não lê. Para não ficar com vergonha. Agora, a presidente do ministério falou assim, irmãos, meu marido morreu e eu me envolvi com muitas coisas e não fiquei lendo esse cada leitura que ele lia comigo todo dia. Isso é parte do luto dela, para ela. Mas ela assumiu isso por quê? Porque ele era homem de Deus e todo dia ele ia ler a Bíblia com ela. Sentavam os dois e liam juntos. Aí o homem morreu e a mulher falou assim, agora eu vou ler a Bíblia com quem? Os filhos todos casados. Vamos lá. Viver como servo. O verdadeiro servo não vive atrás de reconhecimento. Ele é feliz porque serve. Isso lhe traz prazer e senso de propósito. Vou dizer uma coisa aqui, que nós temos o hábito de fazer. Eu não faço nada na igreja. Eu não tenho tempo de fazer nada na igreja. Ninguém me chama para nada. Quem aqui já pensou ou já disse isso? Não precisa levantar a mão, não. O que acontece? Nós não temos o posicionamento de ser servo para que você venha a ter a servitude do Senhor, ter a servitude sobre o seu coração. Você não decidiu ser servo. Você chegou aqui na hora que vem a escala para poder arrumar uma igreja ou escala para fazer faxina, você não vem. Ah, mas eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho escola, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Todos nós temos, irmãos. Vamos lá. Outro ponto importante do propósito em Deus. Viva para multiplicar. Quem alcança o propósito, alcança a vida das pessoas. Qual que é o seu propósito? Quem inventou o telefone, as pessoas usam o telefone hoje. Quem inventou o ar-condicionado, que está te refrescando aí agora, está trazendo um conforto para você. Qual o propósito que você tem hoje em Deus? Ah, mas você veio aqui para poder... Eu vou falar a linguagem de Goiás, tá, gente? Você veio aqui para pagar um sapo para nós ou para passar um carão na gente? Não, irmãos. Porque eu estou no mesmo cenário. Eu luto contra as mesmas coisas que você luta.
Eu tenho quase que as mesmas vontades que você tem. De comer, de matar alguém, de atropelar outro com raiva, de xingar. Eu olho assim, eu falo, não vou xingar. Mas por dentro, irmãos, eu não xinguei, mas a vontade era muita. Por quê? Porque eu preciso me policiar nisso. Eu preciso ser cristão a cada dia. É fácil? Não. Que a vontade de fazer umas coisas sem a hora de fazer, rapaz, se eu pudesse, eu fazia isso. O bom é que às vezes eu estou lá em Campina Grande sozinho, vou confessar aqui, um pecado para os irmãos. Aí eu chego, abro a geladeira lá do apartamento da empresa, eu falo, tem suco e água para beber. Aí um dia eu falei assim, se tivesse uma cerveja aqui, ninguém ia saber, né? Olha só o que o diabo põe para poder pensar eu amarrado. Mas por que, irmãos? Porque eu estava em uma posição sozinho, estava sem propósito, estava sem meta, estava com a minha cabeça divagando somente. Você bebe? Nunca mais bebi. Do dia que eu aceitei Jesus para cá, eu não bebi. Vou fazer o quê? Quer dizer que você vai ficar com vontade o resto da sua vida? Não. Eu só tenho que policiar o resto da minha vida isso. Aonde você antes sentia vontade, você vai continuar sentindo. Você só vai dominar isso. Então não sou crente? Você é crente sim. Mas nós muitas das vezes não acreditamos que nós somos homens de Deus ou somos mulheres de Deus aqui. Na hora que a vontade vem de você pecar, você fala assim, né? É só um pecado? Não vou pecar não, vai dar tanto trabalho para consertar isso depois. Quem já deixou de pecar aqui, porque olhou assim para o pecado e falou assim, para consertar esse pecado que eu vou fazer aqui vai dar muito trabalho. Vou pecar não. Alguém aqui já se identifica? Alguém estava lá de jejum de doce e olhava para o doce e falava assim, vou ter que começar o jejum tudo de novo. Irmãos, todos nós passamos por isso. Quando você olhar para 2024 e você for traçar suas metas para 2025, você não olha para elas e fala assim, não, eu venci. Eu avancei. Eu estou chegando no final de 2024. Hoje é dia 12, faltam 23 dias, é isso? 23 dias para o ano. O que ocorre? Nós precisamos traçar nossas metas para o ano. Traçar o que nós queremos em Deus. E o que nós temos sido em Deus para isso. Vou pegar a escala de leitura e vou ler. Sim, pode ler. Mas a escala de leitura que você tem lido, ela tem sido só para aquela logomarca ali? É o que está mais fácil de mostrar. A escala de leitura que você lê tem sido por causa daquela logomarca? Se for, está errado. A escala de leitura que você lê tem que ser para que você seja. Não tem que ser porque ali, eu estou falando ali para não falar para São Paulo. Eu estou falando ali. Não tem que ser por causa da igreja. Não tem que ser. É porque você quer se relacionar com Deus. Você tem que ser cristão primeiro. As reações do nosso caráter, elas são terríveis às vezes. E aí você fala, não, eu já tenho muito tempo de crente. Irmãos, eu me converti em 97. Daqui 2 anos praticamente. Vou fazer 30 anos. Já passei por muita coisa? Já. E aí? Mas eu tenho sido crente? Tenho. Essa é a questão. Que às vezes nós olhamos para todo o cenário e falamos assim, não, mas já estou acostumado com isso não vai mudar assim de uma vez. Irmão,
seja a mudança, para que você tenha a mudança na sua vida. Nós precisamos organizar as questões do nosso coração. Ah, não, mas você não sabe o que aconteceu com a minha vida. Irmãos, não sei mesmo não. A grande maioria das coisas eu não sei não. Mas eu tenho uma pergunta a te fazer. Se você tivesse sido cristão, não para que ninguém visse, não para que você tivesse que justificar algo, que você seja cristão. Ah, não, eu sou cristão porque eu confessei Jesus, eu tenho que ir para a igreja aos domingos, ao sábado, para o jovem, ao culto de ensino quinta, no GC na terça. Eu devo satisfação ao meu líder. Mas a satisfação que você deve ao seu líder é porque você é como Eliseu, que foi com Elias? Ou você deve a satisfação para o seu líder só porque você quer ficar bonitinho para ele? Porque a pior frase que Elias podia falar para Eliseu, qual era? Se você me vê subir aos céus, você vai ter um sono dobrado. A unção dobrada, irmãos, ela vem para quem é discípulo, dentro do coração. Não é para quem que está aqui na frente aparecendo, não. Nada contra José, pelo amor de Deus. Mas você não é para estar aqui na frente dançando, fazendo graça para ninguém. A José está aqui dançando porque ela adora a Deus dançando. Antes dela começar a dançar, que nem fazia parte do louvor, essa mulher começava a dançar na igreja chorando e gritando. A gente falava, meu Deus, lá vem a Josélia, segura ela. Não era assim? Não era? A gente tinha que segurar você, porque você não se continha. E aí você foi adorando a Deus. Primeiro você foi. E hoje você é líder da parte da igreja. Mas por quê? Porque você foi independente de qualquer questão. E eu lembro que na época o líder era outra pessoa. E aí a pessoa falava, não, deixa ela. E no dia que ela vinha dançar, algumas pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, ela não dança nada com nada. Na verdade, ela não estava dançando para ninguém ver. Ela estava dançando para o Senhor. A coreografia dela não bate com a que a gente ensaiou. Sim, ela está dançando para o Senhor. Ah, não, tem que ser desorganizado? Não é que tem que ser desorganizado. É porque quando você passa a ser de Deus, você não se importa com mais nada. O maior desafio de Eliseu foi na hora que Elias falou o que para ele? Se você é meu discípulo, você vai me ver subir aos céus. E eu tenho essa pergunta. Eu queria que tivesse violão aqui. Eu tenho essa pergunta para vocês. Você é discípulo hoje do Senhor? Do Senhor. Você tem sido discípulo do seu coração hoje? Eu vou trocar a palavra discípulo. Você tem sido cristão, vamos falar assim? Porque às vezes falar crente, às vezes a pessoa até entende errado. Mas você tem sido cristão? Não sei se vocês perceberam isso daqui, ó, mas eu estava olhando. Eu não gostei dessa logomarca, não. Vou até confessar aqui. Porque cruz, irmãos, não vai ser fácil 2025. Eu fiquei olhando assim, rapaz, cajado. Porque eu não estou falando mal da logomarca, eu estou falando que é o desafio de sermos cristãos. Ser cristão, irmão, é cruz. Quando eu vi aquela logomarca em cima ali, eu falei, gente, eu não sei se vocês perceberam isso aqui, ó. É uma cruz
E parece que tem alguém nela, com cajado ainda. Eu falei, caramba! Como diz o Coisa Paraibana, o fogo vai ser seco esse ano. Por quê? Porque nós vamos ter que ser mais crentes, ser mais cristãos. Mas isso, todo mundo está no grupo de membros da igreja. O pastor Paulo mandou lá uma foto de que, cadê? Dessa aqui. Todos viram? Esse pedido, alvos pessoais? Então, projete seus alvos para 2025. Eu não tenho esse impresso, mas nós vamos trazer esse impresso domingo para você. Pega comigo. Aí você vai pegar o seu alvo, você vai anotar na sua casa daqui para domingo. Então já anota aí agora, se Deus está falando com você. E nós vamos colocar aqui dentro. Você vai pegar 2 folhinhas dessas. Uma para você levar para sua casa e outra para você colocar aqui dentro. Para você orar e lembrar dos seus alvos. Falar, Senhor, tem uma dica que eu aprendi com uma pessoa. Você põe 3 alvos espirituais e 3 alvos naturais. Ah, eu quero comprar um carro. Nós já colocamos isso, compramos um carro. Ah, eu quero comprar uma casa. Compramos uma casa, um apartamento. Eu quero isso. A Samara colocou um alvo uma vez, eu quero ter uma irmã. Isabela está aí. Né? Então, assim, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas eu queria te convidar hoje a ficar de pé. Nós já vamos encerrar. Mas eu queria que você hoje colocasse seu coração na presença do Senhor. Por um motivo. O cristão que você foi em 2024, ele te leva para o reino dos céus. Nesse ano todo que passou, as atitudes de cristão que você teve, elas te levaram para o reino dos céus? Irmãos, eu vou falar atitude de cristão. É você levar um tapa na cara e não reagir. É alguém te caluniar e você não reagir. É alguém te dar chicotada e você não reagir. É alguém te crucificar e você não reagir. Essas são atitudes de cristãos. Lemos a Bíblia, vim no culto, até parece ser cristão, mas as nossas atitudes de cristão é a nossa reação aos ataques que sofremos. Quando Jesus foi injuriado, condenado, julgado, caluniado, maltratado, chicoteado, qual foi a reação dele? Qual tem sido a sua reação hoje, na hora que é feito qualquer coisa com você? Na hora que alguém pisa no seu carro, qual é a sua reação? Ah, mas se alguém pisar no meu pé e ele estiver aí machucado, eu empurro a pessoa para que ela não pise de novo. Mas qual é o ideal a ser feito? Ah, mas eu tenho que me autopreservar. Irmãos, muitas das vezes nós queremos nos autopreservar
Mas nós não estamos sendo cristãos com isso. Eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Quantos aqui falaram isso esse ano e ficaram em casa? Eu não vou para a igreja porque eu estou doente. Não quero passar doença para ninguém. Se você está doente, você vai para o hospital. Mas você pode vir para a igreja. Coloca a máscara e vem. Por quê, irmãos? Porque é renúncia. Ser cristão, ali receber a porção dobrada é top. Mas ser cristão, para você ter algo do reino dos céus. O Paulo vai cantar uma música para nós, Samara. Eu queria que você gastasse esse tempo meditando ao Senhor. Quais foram as atitudes de cristão que você teve em 2024? Quais as vezes que você não foi cristão em 2024? E se arrependa hoje das coisas que aconteceram de errado em 2024. Você tem essa oportunidade hoje para o Senhor. Comece a orar. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou cura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais. Eu não sei dizer mesmo, eu não sei dizer mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença.